Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 10 de junho de 2026. Estamos aí na quarta-feira, aproximadamente 11h37 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico. De relevante, vemos aí o resultado do IPC, mês a mês, maio, resultado equivalente à previsão de 0,5% e também tivemos da variação anual, resultado também equivalente à previsão de 4,2%. Já nas três principais bolsas, um dia bastante pesado, ainda com a guerra no Oriente Médio no radar, a falta de um acordo e possibilidades de conflitos entre Estados Unidos e Irã vem se intensificando ao longo dos dias. O mercado acabou reagindo mal a esta possibilidade. S&P caiu 1,62, Dow Jones queda de 1,87, Nasdaq mais acentuado no recuo de 1,98. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário uma queda mais amena, 0,34. Neste momento para nós, preço a mercado 62.003 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí um cenário muito plausível do mercado buscar novamente aqui a região dos 60.800. Nós tínhamos aí grande evidência de uma retração pullback, porém enfatizamos que dificilmente seria um ponto aonde poderia haver aí uma retomada do preço, né, de uma forma mais enérgica, né? A gente sabia dessa possibilidade aí da retração, um ponto teoricamente conflitado, principalmente por esses caras aqui que compraram ontem a partir da 1 da tarde, né? Temos aqui um candlestick com padrão de força. O mercado veio, pessoal, exatamente na região aí dos 60.800, retração, pullback, o mercado foi buscar aí a região dos 62.850, e aí, como a gente já esperava, a grande, né, possibilidade de devolver ou, né, não dar sequência na movimentação em blocos, né, na busca por níveis superiores, acabou devolvendo aí quase que integralmente, né, tudo que foi conquistado a partir dessa reação. Então, sem muitas novidades, pessoal, a gente já esperava algo nesse sentido. E aí a gente percebe que no diário tivemos novamente os vendedores, né, sobressaindo aí em seu fechamento, tá? Então, pessoal, o que a gente observa de agora em diante? A gente vê os compradores de fato tentando aí a manutenção do preço acima dessa região dos 60.800 a todo custo. E a gente precisa ser muito claro neste sentido ao que tange a possibilidade do mercado reagir a partir desse ponto, né, pessoal? A partir dessa região onde o mercado ficou aí basicamente de forma lateralizada. Para a gente almejar, pessoal, né, a busca por níveis superiores, quem sabe ali a proximidade dos 64, 150 ou até mesmo acima dessa região, nós iremos precisar da confirmação de rompimento da média aqui no M4, tá? No tempo gráfico de 4 horas. A gente teve aí uma primeira tentativa, né? Um candlestick com padrão de força, fechou acima, posteriormente o segundo fechou abaixo, ou seja, sem confirmação. Então a gente vai manter a mesma missa de sempre. Evidentemente, pessoal, confirmação de rompimento de níveis importantes, são dois candlesticks, neste caso fechando acima da média, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, seja o martelo, o maruboso ou outro candlestick com essas características, tá? Sem essa confirmação, pessoal, automaticamente vem a recusa de preço. E aí nós já tivemos aí basicamente uma tripla retração aqui na região
né, dos 60.800, o que denota-se já uma possível fragilidade deste nível, pessoal. Nós tivemos aí, né, por 3 vezes retração nesta região e, evidentemente, acho bem provável que teremos uma quarta, né? Caso haja recusa de preço sem a confirmação do rompimento da média, bem provável que a gente de fato vá buscar ali a região entre os 60 e 59 mil, o nosso próximo suporte aqui. Então, basicamente, pessoal, coloco essa condição pela tentativa eminente dos compradores, principalmente pelo que foi apresentado neste candlestick a partir das 9 da manhã do dia de hoje. Temos aí novamente um candlestick com padrão de força e um volume comprador expressivo. Seria melhor ainda se no diário tivéssemos o fechamento com a prevalência dos compradores. Infelizmente, nós não tivemos, o que dificulta bastante neste sentido, mas a gente não pode descartar. Então a gente coloca essa condição porque existe sempre a possibilidade, tá, pessoal? Um mercado muito dinâmico, a gente não pode menosprezar evidências importantes. Ao mesmo tempo, a gente acaba percebendo aqui um sequenciamento lógico de topos descendentes a partir deste topo duplo. Então, fica mais complicado neste sentido. De qualquer forma, havendo essa confirmação, pessoal, o mercado pode buscar a região dos 64, 150, né? Quem sabe até mais adiante, e aí a gente começa a pensar já na proximidade ali dos 67 mil, beleza? Mas isso são outros 500, a gente precisa esperar, tem que ter paciência, não adianta, há momentos que a gente precisa pegar aí algumas evidências, né? Caso contrário, você só será mais um camarão aí na maré, tá, pessoal? Não adianta querer antecipar, enfim. A gente precisa dessa confirmação, evidentemente acontecendo, né, com esses dois candlesticks, né, fechando acima aí, ambos compradores e pelo menos um com característica de força. A gente vai embora, primeiro alvo aí 64, 150. Posteriormente a gente coloca, né, já mais próximo ali dos 67. Não havendo, pessoal, confirmação, automaticamente recusa de preço. Segue aí a sequência lógica de topos descendentes, volume vendedor sobressaindo nos últimos 3 dias. Nada muito novo também neste sentido. Como eu mencionei, região dos 60.800 já fragilizada pelas múltiplas retrações. Provável que não segure mais uma vez e aí abre caminho, né, para a gente buscar aqui a região dos 60, 59 mil dólares, tá? Que outro ponto a ser observado, evidentemente, havendo a recusa de preço, a não confirmação, e a partir daqui a gente vai analisar o que será colocado ao longo da linha do tempo, para a gente observar, né, se os compradores irão atuar aí de uma forma mais incisiva, né, evidentemente, quem sabe, criando um fundo duplo, né, buscando novamente níveis superiores, ou se o buraco é mais embaixo e aí a gente vai, né, para a batalha entre o range dos 60 aos 49 mil. Beleza, pessoal? Então, hoje a análise mais simples, porém não menos importante. As próximas horas serão fundamentais, né? Vamos ver se os compradores vão conseguir tal façanha. Caso contrário, nós já sabemos aí para onde irá o preço. E aí, analisar essa região aqui, pessoal. Bastante cautela, verificar se teremos uma reação a partir desse ponto ou se o mercado irá sangrar mais ainda. Beleza? Então é isso. Vamos ver aí como é que os compradores vão reagir nas próximas horas e se a gente vai conseguir essa confirmação. Não havendo, você já sabe como aproveitar as melhores oportunidades. Beleza? Vamos ver o livro. Pessoal, acumulação, ó, 60 mil, manutenção do que a gente viu ontem, quase 14 milhões de dólares. Um ponto conflitado, 59 é a mesma coisa, mais 14 milhões de dólares. Então, acho que dificilmente o preço vai passar direto ali dessa região.
né? Prevejo bastante embate em caso da recusa de preço aí da M4. Mais abaixo ainda 58, mais 22 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro aqui, pessoal. Continuam os lotes, bastante acumulação. Isso é um excelente sinal para a gente que está esperando aí uma reversão de tendência e uma retomada do preço, tá? Muito bom enxergar isso aqui no livro. Pelo lado dos vendedores, bem diluído aqui, pessoal. Um pouco mais de acumulação ali no 65, 65,5. E aí o restante também totalmente pulverizado aqui. Ou seja, havendo a confirmação de rompimento da M4 aqui, pessoal, a gente pode ganhar velocidade, os compradores, né, podem criar aí um ciclo virtuoso, né, em blocos, né, buscando níveis superiores, tá? A gente precisa aguardar, que não adianta querer puxar as rédeas antes, né, dessas confirmações, senão você pode ser surpreendido, né? Então, reformulando aqui, a gente tem o primeiro alvo, havendo a confirmação, 64,150. Posteriormente, pode almejar aí, quem sabe, né, pessoal? Região próxima do 65, posteriormente no 66, até a média aqui no diário, na proximidade aí dos 67,300 neste momento, tá? Mas aí são outros 500, não adianta, a gente precisa aguardar, tem que ter paciência e verificar se teremos essa confirmação ou a recusa de preço e aí esperar o preço reagir dentro dessa região para a gente verificar quais serão aí os próximos capítulos aqui no Bitcoin. Fechado? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.